Meus filhos não são meus. E a traição foi planejada pela minha família. O Xangô do Reddit. Olá, eu sou o Xangô do Reddit. E hoje você vai ouvir uma das histórias mais pesadas e revoltantes que já passaram por este canal. Um homem descobre que seus filhos não são dele. E que a traição foi planejada pela própria família durante anos. Antes de começar, já se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo. Porque depois dessa história, você nunca mais vai olhar uma família da mesma forma. O cheiro de café queimado tomava conta da cozinha naquela manhã gelada de novembro. Eu nunca vou esquecer aquela manhã. A neve começava a cair do lado de fora da janela da minha casa em Denver, Colorado. O relógio marcava 5h47 da manhã quando eu fiquei parado olhando para a tela do celular da minha esposa. A mensagem ainda estava aberta. Ele nunca vai descobrir. As crianças já parecem comigo mesmo. Abaixo da mensagem havia um coração. E o nome do contato. Dylan. Seu irmão. O mundo pareceu desacelerar ao meu redor. O som da cafeteira. O vento do lado de fora. A respiração pesada. Tudo distante. Como se Ethan tivesse acabado de sair do próprio corpo. Ele releu. 1, 2, 3 vezes. Depois percebeu algo pior. A mensagem tinha sido enviada naquela madrugada. 3h12. Enquanto ele dormia no andar de cima. Enquanto seus filhos dormiam. Enquanto a mulher que ele sustentava há 15 anos estava deitada ao lado dele fingindo amar sua vida perfeita. Mas o pior ainda estava por vir. Muito pior. Porque aquela mensagem era apenas a primeira peça de um jogo podre que sua própria família havia construído durante décadas. Uma conspiração silenciosa. Um favoritismo doentio. Uma traição planejada. Ethan ainda não sabia. Mas naquela manhã, ele estava prestes a perder tudo. E quando finalmente entendesse a verdade, todos eles perderiam também. Ethan. Você tá ouvindo? A voz de Claire o trouxe de volta para a mesa do jantar. Ele piscou algumas vezes. Hã? Claire suspirou. Linda. Sempre linda. Mesmo aos 38 anos. Cabelos castanhos perfeitamente alinhados. Olhos claros. Aquela aparência de mulher perfeita dos subúrbios americanos. A esposa ideal. A mãe ideal. A mentirosa perfeita. Eu perguntei se você pode buscar a Emma amanhã na escola. Emma. Sua filha. Ou pelo menos era o que ele acreditava. Claro. Ela sorriu. O mesmo sorriso que agora lhe causava nojo. Na outra ponta da mesa estavam Noah e Emma. Noah tinha 12 anos. Emma, 9. Os dois riam assistindo vídeos idiotas no celular. Eu observei os rostos deles. Pela primeira vez. De verdade. E então viu. O nariz. O formato dos olhos. O sorriso torto. Dylan. Meu Deus. Dylan. Meu estômago revirou. Pai. Noah ergueu a cabeça. Você tá bem? Ethan forçou um sorriso. Só cansado. Claire se levantou. Você anda trabalhando demais. Ela aproximou-se e beijou sua testa. Ele precisou controlar cada músculo do corpo para não empurrá-la. Vou colocar as crianças para dormir. Ela subiu as escadas. Eu permaneci sentado sozinho na cozinha. O silêncio parecia esmagá-lo. Então ouviu a voz do pai ecoando na memória. Dylan nasceu para vencer. Você devia aprender com ele, Ethan.
Sempre assim. Sempre Dylan. O filho favorito. O atleta. O carismático. O garoto dourado. Enquanto Ethan era apenas o responsável. O previsível. O trabalhador. O esquecível. Até Claire. Meu Deus. Até Claire. A mulher que eu achei que amava. Seu celular vibrou. Uma mensagem. Dylan. Passando perto amanhã. Quero ver as crianças. As crianças. Ethan encarou aquelas palavras por longos segundos. Depois respondeu. Claro. Mas algo dentro dele já havia morrido. O laboratório ficava a 40 minutos de distância. Eu dirigi sozinho. Nevava forte. Minhas mãos apertavam o volante com tanta força que os dedos estavam dormentes. No banco do passageiro estavam 3 cotonetes. Um dele. Um de Noah. Um de Emma. Ele quase vomitou quando precisou pegar amostras das crianças naquela manhã. Emma tinha rido. Isso faz cócegas. Noah reclamou. Pai, pra que isso? Projeto médico da empresa. Mentira. Mais uma mentira dentro daquela casa. O laboratório era silencioso. Frio. Branco. Uma atendente pegou as amostras. Resultado sai em 3 dias. 3 dias. Pareciam 3 anos. Quando Ethan saiu dali, percebeu que as mãos tremiam. Porque no fundo, eu já sabia a verdade antes mesmo do resultado chegar. O jantar de domingo na casa dos pais sempre foi uma obrigação. Richard Walker gostava da família reunida. Mesmo que fosse uma família apodrecida. A casa ficava em Boulder. Luxuosa. Perfeita. Como um comercial de margarina. Claire segurava o braço de Ethan quando entraram. Sorri. Ela sussurrou. Como se soubesse. Como se estivesse testando até onde ele aguentaria. Richard abriu a porta. Ethan. Abraço rápido. Frio. Então Dylan apareceu. Bronzeado. Sorriso fácil. Relógio caro. A mesma confiança irritante de sempre. Meu irmão. Dylan abraçou Ethan. Ethan sentiu vontade de quebrar cada osso do rosto dele. Mas apenas sorriu. Como vai? Melhor agora. Claire desviou o olhar. Culpada. Noah correu até Dylan. Tio Dylan. Dylan bagunçou o cabelo dele. Exatamente igual fazia quando Noah era pequeno. Natural demais. Íntimo demais. Porque não era um tio. Era o pai. Richard serviu o uísque. Dylan fechou outro contrato milionário. Claro que fechou. Richard Sor. E o orgulhoso. Sempre soube que ele seria extraordinário. Ethan permaneceu calado. A mãe, Susan, percebeu. Ethan também está indo bem. Richard deu de ombros. Claro. Claro. Sempre esse o claro. Nunca suficiente. Nunca especial. Dylan levantou o copo. A família. Todos brindaram. Ethan observou cada rosto naquela mesa. Os sorrisos. As piadas. A falsidade. Então percebeu algo. Eles estavam confortáveis demais. Como pessoas acostumadas com um segredo antigo. Muito antigo. E pela primeira vez, Ethan começou a suspeitar que aquilo talvez nunca tivesse sido apenas um caso. Talvez fosse muito pior. Muito mais planejado. O resultado chegou numa quarta-feira. 14h22. Ethan estava no escritório quando recebeu o e-mail. As mãos congelaram. Ele fechou a porta da sala. Abriu o arquivo. Resultado. Probabilidade de paternidade 0%. Noah Walker, incompatível.
Emma Walker, incompatível. O chão desapareceu. Seu peito travou. Ele tentou respirar. Não conseguiu. Os filhos. Os aniversários. As noites sem dormir. Os hospitais. As escolas. Os abraços. As lágrimas. Tudo mentira. Tudo roubado. E então viu outra informação. Compatibilidade genética parcial compatível com parentesco fraterno. Fraterno. Dylan. Ethan começou a rir. Um riso vazio. Doente. Perigoso. Porque naquele momento, algo escuro nasceu dentro dele. Algo que não sairia mais. Claire estava na cozinha quando Ethan chegou. Ela sorria enquanto cortava legumes. Uma cena normal. Ridiculamente normal. Você chegou cedo. Eu coloquei uma pasta sobre a mesa. O que é isso? Abre. Ela abriu. Leu. E empalideceu. Silêncio. Longo. Pesado. Então lágrimas surgiram. Ethan. Quantos anos? Ela começou a chorar. Eu posso explicar. Quantos anos? Ela recuou assustada. Desde antes do casamento. O mundo parou. Antes do casamento. Você engravidou do Dylan antes da gente casar? Ela fechou os olhos. Sim. Eu fiquei imóvel. E meus pais sabiam. Não foi pergunta. Foi afirmação. Claire chorou mais. Richard disse que era melhor assim. Richard. Seu pai. Seu próprio pai. O Noah. É do Dylan. Emma? Ela baixou a cabeça. Também. Eu senti algo quebrar dentro da minha mente. Não do coração. Da mente. Algo irreversível. Por quê? Claire respirava tremendo. Porque seu pai achava que Dylan merecia construir a empresa sem escândalos, e ele disse que você seria um pai melhor e mais estável, e que você aceitaria qualquer coisa pela família. Ethan começou a rir novamente. Então eu fui escolhido porque era o idiota perfeito? Ethan. Não me chama assim. Ela chorava desesperada. Eu me apaixonei por você depois. Depois de usar minha vida inteira? Eu tentei parar. Mas não parou. Ela caiu de joelhos. Eu sinto muito. Eu olhei para aquela mulher. 15 anos. 15 anos roubados. Então eu disse calmamente. Vou destruir todos vocês. Claire arregalou os olhos. E naquele instante, ela acreditou nele. Ethan não gritou. Não bateu. Não perdeu o controle. Isso teria sido simples. Não. O que nasceu dentro dele era muito pior. Frio. Calculado. Paciente. Naquela noite, enquanto Claire chorava no quarto de hóspedes, Ethan ficou sozinho no escritório da casa. Fotos da família cobriam as paredes. Mentiras emolduradas. Ele pegou uma delas. Noah nos ombros de Dylan. Claire sorrindo. Richard ao fundo. Agora tudo fazia sentido. Os olhares. As preferências. A proximidade. O orgulho exagerado de Richard pelas crianças. Porque eram filhos do verdadeiro herdeiro. Dylan. Ethan abriu o notebook. Acessou os registros financeiros da empresa da família. Walker Holdings. Quem controlava a contabilidade? Ele. Quem sabia de cada movimentação? Ele. Quem poderia destruir aquilo sem levantar suspeitas imediatas? Também ele. Ethan começou a copiar arquivos. Transferências ilegais. Fraudes fiscais. Lavagem de dinheiro. Richard havia protegido Dylan durante anos.
E para isso, cometeram crimes. Muitos crimes. Ethan sorriu pela primeira vez desde a descoberta. Um sorriso vazio. Sombrio. Porque agora tinha algo mais poderoso que ódio. Tinha propósito. Dylan chegou na casa 2 dias depois. Como sempre fazia. Confiante. Sorridente. Ouvi dizer que você tá meio estranho. Ethan serviu o uísque. Sério? Claire me ligou. Claro que ligou. Dylan sentou no sofá. Você anda trabalhando demais. Ethan entregou o copo. Engraçado. O quê? Você sempre soube fingir preocupação. Dylan franziu a testa. O que isso significa? Ethan jogou os exames sobre a mesa. O silêncio tomou conta da sala. Dylan leu. Empalideceu. Depois suspirou. Como alguém cansado de esconder algo inevitável. Ethan. Não. A voz dele saiu baixa. Perigosa. Agora você vai ouvir. Dylan ficou em silêncio. Quantas vezes você olhou para mim sabendo? Nada. Quantas vezes me viu abraçando seus filhos? Dylan desviou o olhar. Não foi tão simples. Ethan começou a rir. Essa é sua defesa? Nosso pai. Não coloca isso só nele. Dylan levantou irritado. Você acha que eu queria isso? Você dormiu com minha esposa. Ela me procurou. Ethan avançou tão rápido que Dylan mal conseguiu reagir. O soco quebrou o nariz dele. Sangue explodiu pelo tapete. Dylan caiu. Ethan o segurou pelo colarinho. Você roubou minha vida. Dylan respirava pesado. Pai disse que você nunca descobriria. Silêncio. Então Ethan sorriu. Um sorriso monstruoso. E agora ele vai descobrir algo também. O quê? Como é perder tudo? Eu não dormi naquela noite. Nem na seguinte. Nem depois. Algo dentro de mim tinha sido arrancado. E no lugar, sobrou outra coisa. Algo frio. Algo que observava tudo em silêncio. Durante 15 anos eu fui o homem confiável. O homem correto. O homem que segurava a família inteira enquanto todos pisavam em cima dele. Agora eu queria ver tudo. O queimando. Sentei no escritório da Walker Rhodes às 6 da manhã. O prédio ainda estava vazio. Denver aparecia cinza atrás das janelas de vidro. Eu liguei o computador principal da contabilidade. Senha. Arquivos. Pastas ocultas. Richard sempre acreditou que eu era obediente demais para investigar. Esse foi o maior erro dele. Eu conhecia cada movimentação financeira daquela empresa. Cada fraude. Cada suborno. Cada conta escondida. Dylan era o rosto da Walker Rhodes. Mas eu era o homem que fazia os cadáveres desaparecerem. E naquela manhã, decidi parar de protegê-los. Copiei tudo. Transferências ilegais. Fraudes tributárias. Propinas. Lavagem de dinheiro. Nomes de políticos. Empresas fantasmas. Contas nas Ilhas Cayman. Tudo. Meu celular vibrou. Claire. Ignorei. Ela ligou novamente. Ignorei outra vez. Depois uma mensagem chegou. As crianças estão perguntando de você. As crianças. Aquelas palavras me fizeram encarar meu reflexo na tela escura do monitor. Por 15 anos eu fui pai deles. Ensinei Noah a andar de bicicleta. Ensinei Emma a nadar. Fiquei acordado em febres. Chorei escondido quando Noah quebrou o braço aos 8 anos. Abracei Emma depois do primeiro bullying na escola. Então uma pergunta começou a me destruir por dentro. Eles sabiam? Não. Impossível.
E aquilo era o pior. As únicas vítimas inocentes naquela família eram justamente as crianças. Meu peito apertou. Por alguns segundos eu quase parei. Quase. Mas então lembrei da voz do meu pai. Você sempre foi fraco demais, Ethan. E naquele instante, toda a compaixão morreu de novo. Minha mãe apareceu na minha casa sem avisar. Susan Walker nunca fazia isso. Ela era silenciosa. Discreta. A típica mulher rica americana que passava décadas fingindo que tudo estava perfeito. Mas naquela noite, ela parecia destruída. Olhos vermelhos. Maquiagem borrada. Mãos tremendo. Claire estava no andar de cima. Trancada. Eu abri a porta sem dizer nada. Minha mãe entrou lentamente. Seu pai sabe que você descobriu. Eu permaneci calado. Dylan também. Ótimo. Ela me encarou por alguns segundos. Depois começou a chorar. Eu nunca tinha visto minha mãe chorar daquele jeito. Eu devia ter impedido tudo isso. Mas não impediu. Ela abaixou a cabeça. Richard sempre protegeu Dylan. Eu sei. Não. Ela respirou fundo. Você não entende. Algo na voz dela me fez prestar atenção. Dylan não era só o favorito. Silêncio. Então o que ele era? Minha mãe começou a tremer. Seu pai quase perdeu a empresa quando vocês eram crianças. Eu franzi a testa. O que isso tem a ver? Ela fechou os olhos. Dylan começou a usar drogas aos 17 anos. Aquilo me pegou desprevenido. O quê? Cocaína. Meu cérebro tentou juntar as peças. Richard encobriu tudo. Ela assentiu. Teve acidente. Meu coração desacelerou. Que acidente? Minha mãe começa. Ou a chorar mais forte. Uma garota morreu. Silêncio. Completo. Pesado. Dylan estava dirigindo bêbado. Eu senti o sangue gelar. Richard comprou a polícia. Meu estômago virou. E depois disso, ela me encarou destruída. Seu pai decidiu que Dylan precisava de uma vida perfeita custasse o que custasse. Agora tudo fazia sentido. O favoritismo. A obsessão. A proteção doentia. Meu pai não amava Dylan mais. Meu pai tinha medo do que aconteceria se Dylan caísse. Porque toda a família cairia junto. Então vocês destruíram minha vida para salvar ele. Minha mãe não respondeu. Porque era exatamente isso. 2 dias depois eu enviei os arquivos. Anonimamente. Para o FBI. Para a Receita Federal. Para 2 jornalistas. E para um senador rival do meu pai. Sem aviso. Sem ameaça. Sem negociação. Porque eu não queria assustá-los. Queria assistir. Na manhã seguinte o caos começou. Richard me ligou às 7h15. O que você fez? A voz dele parecia a de um animal ferido. Eu permaneci em silêncio por alguns segundos. Depois perguntei calmamente. Como tá o filho favorito? Escuta aqui, seu desgraçado. Desliguei. Claire apareceu na cozinha. Era seu pai? Sim. Ela percebeu algo na televisão. A repórter falava diante do prédio da Walker Holdings. Investigação federal por fraude fiscal e lavagem de dinheiro. Claire ficou branca. Ethan. Isso é só o começo. Ela começou a chorar. Você vai destruir todo mundo. Olhei diretamente nos olhos dela. Vocês fizeram isso primeiro. Nesse instante Noah entrou na cozinha. O que tá acontecendo? Claire limpou o rosto rapidamente. Nada, querido. Nada. Mentira. Sempre mentira. Emma apareceu logo depois.
Mãe, por que você tá chorando? Claire abraçou os dois. E pela primeira vez em 15 anos. Eu olhei para aquela cena sem sentir amor. Só vazio. Dylan apareceu bêbado na minha casa 3 noites depois. Eu ouvi a caminhonete dele parar torta na frente da garagem. Depois a buzina. Longa. Desesperada. Abri a porta. Ele mal conseguia ficar em pé. Olhos vermelhos. Nariz ainda quebrado. Cheiro de álcool. Você acabou com tudo. A voz dele saiu arrastada. Ainda não. Dylan começou a rir. Um riso triste. Patético. Você sempre foi invejoso pra caralho. Eu me aproximei devagar. Invejoso? Pai me escolheu porque eu era melhor. Silêncio. Aquilo finalmente matou o último pedaço do irmão que eu ainda enxergava nele. Melhor? Ele apontou o dedo no meu rosto. Você era o filho substituível. A frase entrou como uma faca. Mas não por dor. Por clareza. Era verdade. Foi assim que eles me viam. O filho utilizável. O homem que serviria para carregar o peso da mentira. Dylan sorriu bêbado. Claire nunca te amou como me amava. Eu bati nele. Dessa vez mais forte. Muito mais forte. Dylan caiu na neve. Sangue espalhou pelo chão branco. Mas eu não parei. Anos de humilhação explodira. De uma vez. Eu o puxei pelo casaco. Outro soco. Outro. Outro. Até ouvir Claire gritando atrás de mim. Ethan. Ela correu desesperada. Noah apareceu na porta. Emma também. Os dois chorando. E então Noah gritou algo que destruiu o pouco que ainda restava naquela família. Para de bater no meu pai. Silêncio. O mundo inteiro pareceu congelar. Claire ficou imóvel. Emma começou a chorar mais forte. Dylan sangrava na neve. E Noah? Noah percebeu o que tinha acabado de dizer. Os olhos dele encontraram os meus. Assustados. Confusos. Destruídos. Naquele instante. A mentira finalmente morreu. Na manhã seguinte, a Walker Rhodes estava em todos os jornais. Fraude. Lavagem de dinheiro. Corrupção. Suborno. Ações despencando. Investidores fugindo. Parceiros cancelando contratos. Eu fiquei sentado no escuro da sala assistindo tudo pela televisão. Claire não saiu do quarto. Emma chorava desde a noite anterior. E Noah? Noah não olhava mais para mim. Aquilo doía mais do que eu imaginava. Porque no meio daquela guerra inteira, ele ainda era meu filho. Mesmo não sendo. Mesmo sendo uma mentira. Mesmo sendo fruto da pior traição da minha vida. Eu ouvi passos atrás de mim. Noah. Olhos vermelhos. Rosto destruído emocionalmente. É verdade? A pergunta saiu baixa. Fraca. Eu desliguei a televisão. Silêncio. Eu sou filho do tio Dylan? Tio. Nem aquilo existia mais. Respirei fundo. Sim. Noah começou a chorar. Um choro pesado. Profundo. Como se o mundo inteiro tivesse sido arrancado debaixo dos pés dele. Então você nunca foi meu pai? Aquilo me atingiu pior que qualquer traição. Eu fui. Ele levantou os olhos. Mas não de sangue. Sangue não cria filho. Minha voz falhou pela primeira vez. Amor cria. Noah começou a tremer. Todo mundo mentiu pra mim. Eu assenti lentamente. Sim. Ele ficou em silêncio alguns segundos. Depois perguntou algo que destruiu o resto da minha alma. Você ainda me ama? Meu peito despedaçou.
Porque mesmo depois de tudo? A resposta ainda era sim. Claire começou a perder o controle nos dias seguintes. Ela bebia escondida. Tomava remédios. Chorava no banheiro. Às vezes eu a encontrava parada olhando para as fotos antigas da família. Como alguém tentando voltar no tempo. Mas não existia mais volta. Uma noite encontrei Claire sentada no chão do closet. Abraçada nas próprias pernas. Eu estraguei tudo. Eu permaneci parado na porta. Sim. Ela ergueu os olhos molhados. Eu nunca achei que isso fosse acontecer. Você nunca achou que eu descobriria. Silêncio. Claire começou a chorar mais forte. Seu pai dizia que era necessário. Meu pai é um monstro. Eu tinha medo dele. Aquilo me fez rir sem humor. E mesmo assim dormia com o filho favorito dele. Ela fechou os olhos como se cada palavra fosse uma facada. Dylan prometeu que ia contar a verdade um dia. Mas não contou. Não. Por quê? Lê gostava da vida perfeita. Claire respirou fundo. Ethan. O quê? Ela hesitou. Depois falou algo que me fez gelar. Emma não é a única outra filha do Dylan. Meu cérebro travou. O quê? Claire começou a tremer. Eu engravidei uma terceira vez. Silêncio absoluto. Mas perdi o bebê. Eu senti o ar desaparecer. Quando? 2 anos depois da Emma. Meu estômago virou. Você continuou com ele esse tempo todo? Ela não respondeu. Porque a resposta estava estampada no rosto dela. Sim. Anos. Anos inteiros. Enquanto eu trabalhava. Enquanto eu sustentava aquela casa. Enquanto eu acreditava naquela família. Eu saí do closet sem dizer mais nada. Porque se ficasse mais 1 minuto perto dela. Eu não sabia do que seria capaz. Meu pai foi preso numa terça-feira. FBI. Fraude financeira. Lavagem de dinheiro. Obstrução de justiça. A notícia explodiu nacionalmente. Richard Walker sendo levado algemado na frente das câmeras. O grande empresário. O patriarca perfeito. Reduzido a um velho assustado. Ele tentou me ligar 23 vezes. Eu ignorei todas. Até receber um áudio. Você destruiu sua própria família. Aquilo me fez rir. Minha família. Que família? A mentira? A manipulação? O teatro? Não. Eles destruíram tudo primeiro. Eu apenas acendi o fósforo. Naquela noite fui até a prisão do condado. Richard apareceu atrás do vidro usando uniforme laranja. Pela primeira vez na vida. Ele parecia velho. Fraco. Humano. Satisfeito? Eu o observei em silêncio. Você escolheu ele. Richard suspirou irritado. Dylan precisava de proteção. Então você me sacrificou. Você era mais forte. Eu comecei a rir. Até Richard perceber que aquele riso não tinha mais sanidade nenhuma dentro. Não. Inclinei o rosto lentamente. Eu era mais descartável. Richard ficou calado. Porque sabia que era verdade. Você sabe qual é a parte mais engraçada? Ele franziu a testa. Eu teria morrido por essa família. Silêncio. E vocês decidiram me matar devagar. Richard apertou os dentes. Tudo o que fiz foi pela família. Não. Olhei diretamente nos olhos dele. Tudo o que você fez foi pelo Dylan. Pela primeira vez na vida. Meu pai desviou o olhar de mim. Dylan desapareceu por quase uma semana. Ninguém sabia onde ele estava. Claire surtava. Minha mãe chorava. Os advogados da família enlouqueciam tentando salvar a empresa. E eu? Eu só esperava.
Porque no fundo eu sabia. Homens como Dylan nunca sobrevivem quando o mundo para de protegê-los. A ligação veio às 2 da manhã. Hospital St. Joseph. Overdose. Mistura de cocaína e álcool. Estado crítico. Claire desabou no chão quando recebeu a notícia. Emma começou a gritar. Noah ficou em silêncio. Eu apenas peguei as chaves do carro. O hospital cheirava a desinfetante e morte. Minha mãe me abraçou chorando. Ele pode morrer. Olhei para ela. E pela primeira vez percebi algo cruel dentro de mim. Eu não sentia pena. Nem tristeza. Nem raiva. Só vazio. Entramos no quarto. Dylan estava ligado a aparelhos. Pálido. Fraco. Parecia pequeno. Nada daquele homem perfeito restava ali. Ele abriu os olhos lentamente quando me viu. Ethan. A voz saiu quebrada. Eu permaneci imóvel. Você venceu. Silêncio. Claire começou a chorar atrás de mim. Dylan respirava com dificuldade. Pai acabou com todos nós. Eu continuei encarando ele. Não. Minha voz saiu calma. Fria. Vocês fizeram isso sozinhos. Dylan fechou os olhos. Uma lágrima escorreu. Eu invejava você. Aquilo me pegou desprevenido. O quê? Você era feliz com pouco. Eu senti o peito apertar. Enquanto eu precisava destruir tudo para me sentir importante. Silêncio. O monitor cardíaco apitava lentamente. Então Dylan disse as últimas palavras que eu jamais esqueceria. As crianças sempre amaram mais você. E começou a chorar. De verdade. Pela primeira vez em toda a vida. Mas já era tarde demais. Emma parou de falar comigo por 3 dias. Não porque me odiava. Porque tinha medo. Medo da verdade. Medo de olhar para mim e enxergar a destruição da própria família. Eu a encontrei sentada no quintal numa madrugada congelante. Abraçada nos joelhos. O balanço do jardim se movia lentamente por causa do vento. Ela tinha apenas 9 anos. 9. E já carregava um trauma que destruiria adultos. Me sentei ao lado dela sem dizer nada. Emma continuou olhando para o vazio. Mamãe é uma pessoa ruim? A pergunta atravessou meu peito. Porque não existia resposta simples. Sua mãe fez coisas horríveis. Emma começou a chorar em silêncio. E o tio Dylan? Eu fechei os olhos. Também. Ela demorou alguns segundos. Depois perguntou baixo. Então por que vocês fingiram por tanto tempo? Eu quase respondi. Mas percebi algo cruel. Nem eu sabia mais. Talvez porque mentiras antigas viram rotina. Talvez porque pessoas covardes preferem conforto à verdade. Talvez porque todos nós estávamos presos naquele teatro doente. Emma finalmente olhou para mim. Você ainda é meu pai? Aquilo destruiu algo dentro de mim de novo. Porque ela parecia aterrorizada com a possibilidade da resposta ser não. Eu segurei o rosto dela. Sempre. Emma me abraçou tão forte que começou a tremer. E pela primeira vez desde que tudo explodiu. Eu chorei. Minha mãe me ligou às 4 da manhã. A voz dela parecia morta. Você precisa vir aqui. A antiga casa da família estava silenciosa quando cheguei. Grande. Luxuosa. Vazia. Como um mausoléu. Minha mãe estava sentada na cozinha segurando uma garrafa de vinho. Ela parecia ter envelhecido 10 anos em uma semana. Seu pai tentou fazer um acordo. Com quem? FBI. Sentei lentamente. E ela me encarou. Olhos destruídos. Ele tentou jogar toda a culpa em você. Silêncio. Eu comecei a rir.
Um riso cansado. Doente. Claro que tentou. Minha mãe começou a chorar. Ethan. O quê? Ela respirou fundo. Tem. Outra coisa. Meu corpo inteiro ficou tenso. Dylan não foi o único caso da Claire. O mundo pareceu desacelerar. O quê? Richard sabia. Meu coração começou a bater pesado. Ela também dormia com um investidor da empresa. Eu fiquei imóvel. Durante anos. Algo escuro começou a subir pela minha garganta. Você tá mentindo. Eu queria estar. Ela deslizou uma pasta pela mesa. Fotos. Hotéis. Mensagens. Transferências bancárias. Meu pai pagava silêncio. Pagava aborto. Pagava hotéis. Pagava tudo. Por que proteger a imagem da família era mais importante que qualquer moral? Meu peito começou a doer fisicamente. Não pela traição. Aquilo já estava morto. Mas pela percepção de que minha vida inteira foi construída em cima de podridão. Eu nunca tive uma família. Nunca. Só atores ruins mantendo um espetáculo nojento em pé. Por que você tá me contando isso agora? Minha mãe enxugou as lágrimas. Porque eu tenho medo de você. Silêncio. E você deveria. Ela arregalou os olhos. Porque percebeu naquele instante que eu já não era mais o mesmo homem. Claire tentou se matar numa quinta-feira. Emma encontrou os comprimidos. Noah chamou a ambulância. Eu cheguei no hospital 20 minutos depois. Claire estava desacordada. Pálida. Fraca. Patética. O médico me explicou algo sobre mistura de álcool e ansiolíticos. Tentativa impulsiva. Instabilidade emocional severa. Eu ouvi tudo sem sentir nada. Absolutamente nada. Noah estava sentado no corredor chorando. Emma abraçada nele. Os dois destruídos. E pela primeira vez percebi a verdadeira dimensão daquela tragédia. Os adultos eram monstros. Mas as crianças. As crianças estavam pagando a conta de pecados que nunca cometeram. Noah ergueu os olhos para mim. Ela vai morrer? Eu olhei pela janela do hospital. Neve caindo lentamente. Cidade silenciosa. Não sei. Noah começou a chorar mais forte. Eu odeio ela. Emma também começou. Eu também. Silêncio. Então Noah falou algo que me destruiu. Mas eu queria não odiar. Aquilo. Aquilo era o verdadeiro inferno. Porque amor e ódio continuavam vivos ao mesmo tempo dentro daquela família. E nenhum de nós sabia mais como separar os dois. Richard Walker morreu sozinho numa cela temporária. Ataque cardíaco. 68 anos. O grande patriarca. O homem que controlava tudo. Morreu olhando para concreto. Sem funeral público. Sem homenagem. Sem dignidade. A imprensa destruiu o nome dele. Fraudador. Corrupto. Manipulador. Mas a pior parte veio depois. O testamento. Meu pai deixou quase tudo para Dylan. Mesmo depois de tudo. Mesmo depois do colapso. Mesmo depois da prisão. Ainda Dylan. Sempre Dylan. Minha mãe chorava enquanto lia os documentos. Eu apenas observava. Vazio. Cansado. Exausto emocionalmente. Então o advogado revelou a última cláusula. Richard deixou uma carta. Endereçada para mim. Abri lentamente. A letra tremida do meu pai preenchia o papel. Ethan. Você sempre foi o mais forte. Por isso precisei usar você. Dylan era fraco. Impulsivo. Autodestrutivo. Você sobreviveria. Ele não.
Talvez eu tenha errado. Mas tudo o que fiz foi tentando impedir nossa família de acabar. No fim, foi você quem destruiu tudo. Richard Walker. Silêncio. Minha mãe chorava. O advogado evitava olhar para mim. E eu? Eu comecei a rir. Um riso tão vazio. Tão quebrado. Que até minha própria mãe pareceu assustada. Por que mesmo morto? Meu pai ainda tentava colocar a culpa em mim. E o pior. Parte de mim começou a acreditar. Dylan saiu do hospital 2 semanas depois. Magro. Fraco. Destruído. O Walker Holdings oficialmente faliu. Claire perdeu quase tudo no divórcio. Minha mãe entrou em depressão profunda. A família Walker deixou de existir. Acabou. De verdade. Numa noite silenciosa, Noah apareceu no meu escritório. Posso entrar? Assenti. Ele sentou na cadeira em frente à minha mesa. Mais alto. Mais maduro. Como se tivesse envelhecido anos em semanas. O tio Dylan vai morrer. Pensei alguns segundos. Talvez não fisicamente. Noah abaixou os olhos. Ele disse que sente muito. Silêncio. E você? A pergunta me pegou desprevenido. Eu o quê? Você sente muito? Olhei para meu próprio filho. Porque no fundo, era isso que Noah ainda era. Meu filho. Mesmo que o sangue dissesse o contrário. Respirei lentamente. Todos nós perdemos. Noah assentiu. Depois perguntou. Então ninguém venceu? Olhei pela janela. A neve caía novamente sobre Denver. Silenciosa. Fria. Como naquela primeira manhã. Não. Minha voz saiu quase num sussurro. Vingança não devolve o que foi roubado. Noah ficou em silêncio. Então caminhou até mim. E me abraçou. Eu fechei os olhos. Porque depois de toda a destruição, depois de todo o ódio, depois de toda a violência, aquilo era a única coisa verdadeira que ainda restava. E mesmo assim, ainda doía. 6 meses depois, Denver já não falava da família Walker como pessoas. Falava como escândalo. Como tragédia. Como podridão. O Walker Holdings virou documentário financeiro. Vídeos no YouTube. Podcasts. Programas policiais. O sobrenome Walker se transformou em piada nacional. E as consequências reais começaram depois que as câmeras foram embora. Claire nunca voltou a ser a mesma. Ela perdeu os amigos. Perdeu reputação. Perdeu a própria mãe, que cortou contato depois do escândalo. Os antidepressivos ficaram mais fortes. As crises mais frequentes. Às vezes eu a encontrava sentada sozinha olhando para o vazio da casa vazia. Como alguém esperando acordar de um pesadelo. Mas não existia despertar. Porque aquilo não era pesadelo. Era consequência. Dylan desapareceu de Denver. Tentou recomeçar em Nevada. Fracassou. Tentou abrir um negócio. Ninguém confiava mais nele. Tentou beber para esquecer. Só piorou. O filho favorito F.I. Finalmente descobriu o que acontece quando ninguém mais limpa sua sujeira. Minha mãe passou a visitar o túmulo do Richard toda semana. Sozinha. Sempre sozinha. Ela envelheceu rápido. Como alguém esmagada pelo peso das próprias escolhas. E eu? Eu sobrevivi. Mas sobreviver não significa sair inteiro. Porque algumas dores não vão embora. Elas apenas aprendem a ficar quietas. O divórcio saiu numa terça-feira chuvosa. Claire assinou os papéis sem olhar para mim. As mãos tremiam. Olheiras profundas. Rosto abatido. A mulher perfeita dos subúrbios americanos tinha desaparecido.
No lugar, restava alguém destruído pela própria mentira. Quando o advogado saiu da sala, ficamos sozinhos. Silêncio. Longo. Pesado. Então Claire finalmente falou. Você me odeia? Eu a observei por alguns segundos. Não mais. Ela ergueu os olhos. Confusa. Então o que você sente? Respirei lentamente. Nada. Aquilo pareceu machucá-la mais do que qualquer grito. Claire começou a chorar. Ethan. Você sabe qual foi a pior parte? Ela permaneceu em silêncio. Não foi descobrir a traição. Me aproximei devagar. Foi perceber que toda vez que eu olhava nos seus olhos, inclinei o rosto. Você estava mentindo. Claire começou a tremer. Eu amei você. Não. Minha voz saiu fria. Cortante. Você amou a segurança. Silêncio. Amou a casa. Amou a estabilidade. Amou o homem que aceitava tudo calado. Ela começou a chorar desesperadamente. Eu nunca quis destruir você. Eu ri sem humor. Mas destruiu. Claire caiu sentada na cadeira. Quebrada. Então fiz a pergunta que ela passou 15 anos evitando. Quando você olhava para mim brincando com as crianças? Silêncio. Você sentia culpa? Claire fechou os olhos. Uma lágrima escorreu. Todos os dias. Assenti lentamente. Ótimo. Ela me encarou assustada. E eu disse a frase que destruiria o resto da sanidade dela. Então espero que continue sentindo pelo resto da vida. Depois fui embora. Sem olhar para trás. A última vez que vi meu pai vivo foi na prisão. Mas houve uma conversa que ninguém nunca soube. Richard pediu para falar comigo sozinho. Sem advogados. Sem guardas próximos. Só nós dois. Pai e filho. Ou pelo menos a versão distorcida disso. A sala cheirava a metal e desinfetante. Richard parecia menor. Mais velho. Derrotado. Mesmo assim. Ainda arrogante. Você acha que venceu? Sentei devagar na cadeira. Não. Ele franziu a testa. Então por que fez tudo isso? Fiquei alguns segundos em silêncio. Depois respondi. Porque alguém precisava fazer vocês sentirem dor. Richard riu sem humor. Dor. Ele apontou para si mesmo. Eu construí tudo para essa família. Não. Olhei diretamente nos olhos dele. Você construiu um altar pro Dylan. Silêncio. Richard apertou os dentes. Você sempre foi dramático. Aquilo me fez sorrir pela primeira vez. Um sorriso escuro. E você sempre foi covarde. Ele bateu na mesa irritado. Eu fiz o necessário. Minha voz saiu baixa. Muito baixa. Muito pior. Não. Inclinei o corpo lentamente. O necessário teria sido ensinar seu filho a enfrentar as consequências. Richard respirava pesado. Dylan era fraco. E você transformou a fraqueza dele na destruição de todo mundo. Silêncio. Então perguntei algo que finalmente quebrou meu pai. Quando exatamente você decidiu que eu merecia menos? Richard abriu a boca. Mas nenhuma resposta saiu. Porque não existia resposta. Só egoísmo. Só favoritismo. Só crueldade. Os olhos dele começaram a lacrimejar. Pela primeira vez em toda a minha vida. Meu pai parecia envergonhado. Mas já era tarde. Muito tarde. Levantei da cadeira. Richard falou baixo. Ethan. Parei na porta. O quê? A voz dele falhou. Eu realmente achei que você suportaria. Fechei os olhos. Porque aquela frase resumiu minha vida inteira.
O filho que suportava. O filho sacrificado. O filho utilizado. Sem olhar para trás, respondi. Eu suportei. Silêncio. E foi isso que destruiu vocês. Saí da sala. E nunca mais vi Richard Walker vivo. No fim, Ethan destruiu todos que destruíram sua vida. Mas algumas feridas nunca desaparecem. A vingança trouxe consequências, revelou monstros escondidos e acabou com uma família inteira. E você? Acha que ele foi longe demais ou fez o que precisava ser feito? Deixe sua opinião nos comentários. E não saia agora. Na tela estão mais 2 vídeos com histórias ainda mais pesadas aqui no canal, o Xangô do Reddit.